que tu sabe sobre Bitcoin, cara? Tu tá colocando teu dinheiro no lugar certo? Você guarda dinheiro? Hoje eu vou conversar com Guilherme Nazar, que é vice-presidente da América Latina da Binance, que é a maior plataforma de criptoativos do mundo, e que a gente vai aqui abordar alguns temas que têm a ver com o uso real dos criptoativos no nosso mundo atual e por que você está perdendo tempo de não participar desse mundo. Bom, Guilherme, então a gente está falando de um mercado que tem... eu descobri que o Brasil ele é muito grande, né, no mercado cripto, né? Se a gente for colocar em perspectiva com o mundo, o Brasil ele é bastante... representa percentualmente assim, uma parcela enorme. Qual que é a porcentagem da sociedade brasileira? Hoje o Brasil ele saltou no ranking na indústria cripto e hoje ele ocupa a 5ª posição. Tá. Então hoje ele é o 5º maior, é bem recente até, esse salto sempre foi importante, mas essa posição é algo que nós, né, a indústria brasileira de cripto, temos que nos orgulhar. 5º lugar, você diria que isso tem mais a ver com o interesse do brasileiro ou com um trabalho de falar sobre cripto para as pessoas e incentivá-las a lidar com isso? Por quê? O Brasil, nessa posição, é interessante porque assim, dá para entender umas economias que estão, de certa forma, esfaceladas. Então a cripto seria, Bitcoin, né, especificamente, seria um bom jeito de você proteger o teu poder de compra. No Brasil, a gente não está tão destruído assim. Então, como é que a gente chegou nesse ponto que a galera realmente se interessa sobre isso? Então vamos lá. O Brasil é um colosso, né, Igor? Vamos lá. Qualquer indústria, olha o Brasil, maior país e, consequentemente, também mercado da América Latina. 220 milhões de pessoas. Então o Brasil, para qualquer indústria, eu digo isso frequentemente, ele é um colosso, ele é um país que qualquer indústria, qualquer empresa que eventualmente vai se expandir internacionalmente, tem um interesse. Para cripto não é diferente. Então houve um esforço de vários players, né? Hoje, a indústria brasileira de criptoativos, você tem várias plataformas locais, regionais, globais como nós. Então, tem um esforço da indústria, mas também tem o outro lado da moeda, que é os brasileiros, com uma facilidade para adotar novas tecnologias. Então, vamos lá. Você tem mais telefone, mais smartphone do que habitantes. Então você tem uma penetração de smartphone muito alta, acima de 1, né? Você tem mais de um smartphone do que pessoas. Você tem um sistema financeiro que é algo que a gente deveria se orgulhar também, o quão avançado e sofisticado ele é, e eu vou me limitar a usar o Pix como exemplo. Tá. Então o Pix é fenomenal. Tanto que tem uns caras puta aí com Pix, né? Ok, teve aí recentemente, né, ataques cibernéticos ao Pix, mas vamos lá, tem países que são considerados mais desenvolvidos que o Brasil, que estão há anos tentando desenvolver o equivalente de um sistema de pagamento instantâneo. E você tem, historicamente, o brasileiro também ele adota novas tecnologias, né? A gente falou do Pix, mas também aplicativos aplicativos de CAD, mobilidade, aplicativos de delivery, todas essas são exemplos de indústria que o Brasil vai muito bem, muito bem. E criptoativos não tem sido diferente. Então acho que é uma combinação tem uma demanda potencial, tem uma demanda com uma capacidade de adoção e, por outro lado, você tem hoje uma quantidade de oferta muito considerável no mercado brasileiro. Guilherme, hoje tu é o VP ou seja, vice-presidente da América Latina da Binance, correto? Isso, corretamente. Não deve ser muito, assim, como é que foi a tua construção para chegar nessa posição? Tu é um cara novo. Tô na Idade Média. Tô com 39 anos. Tá, mas é uma posição assim de muita responsa, precisa ter precisa ter um conhecimento específico e também tu, tá liderando uma plataforma que é global aqui na América Latina. Então, como é que foi a tua construção para chegar aqui, cara? Legal. Então eu comecei minha carreira, saí da escola, né, fui fazer, não sabia o que queria fazer, fui estudar administração. Tá. Isso é comum. Isso é pelo menos na nossa época. Na nossa época. Não sabia o que eu queria fazer, fui para administração. Mas a minha carreira começou no mercado financeiro. Então eu trabalhei 7, 8 anos no mercado financeiro na década dos 20. Tá. Né?
final da década comecei a trabalhar com 19, 20 anos, estagiário, e fiquei lá 7, 8 anos no mercado financeiro. Saí do mercado financeiro e aí foi onde eu repensei minha carreira, repensei o que eu queria fazer, e foi onde eu descobri o mundo de tecnologia, estava tendo um boom de startup. Inicialmente eu até queria empreender, ou queria ter a minha própria parada, queria empreender. Tive uma tentativa de um projeto ao lado de um amigo meu, que não andamos muito para frente, mas a amizade continuou, que é o mais importante. E foi aí que eu dei meu primeiro passo oficial em tecnologia, que foi com a Uber. Né? Então eu tive a oportunidade, a felicidade de fazer parte do time inicial da Uber no Brasil. A Uber já existia há alguns anos no mundo. No Brasil, a plataforma começou em 2014, próximo da Copa do Mundo de 14. Durante a Copa do Mundo, inclusive. Foi um pouquinho depois dessa época que eu entrei, a gente éramos, né, um grupo, a gente trabalhava numa sala de coworking. Então, para mim, foi uma descoberta, realmente foi um reinício na vida profissional. E lá eu fiquei 6 anos, cresci lá, aprendi muita coisa, passei a ocupar cargos de liderança. Qual que era o teu cargo? Qual foi o teu último cargo lá? Eu terminei como Head de Operações Brasil. Tá. Né? Então eu tocava toda a parte operacional, trabalhava diretamente com a CEO do Brasil. Trabalhei com os últimos 2 CEOs do Brasil. Saí da Uber depois de 6... E vivi várias fases na Uber, desde a startup local no Brasil até o IPO na Bolsa de Nova York em 2019. Saí um pouquinho antes de explodir a pandemia. Tá. Fui para uma outra startup brasileira, a Loft, que não tem nada a ver com a Uber, não tem nada a ver com mobilidade. É uma plataforma de compra e venda de apartamento. Mas tem tudo a ver com tecnologia. Tem tudo a ver com tecnologia e tem tudo a ver com liderança. Desenvolver um business novo, né, liderar pessoas, conseguir organizar a casa. Lá eu fiquei 2 anos. Qual foi o principal problema que tu encontrou lá para resolver? Na Loft? Na Loft foi curioso, que eu entrei na pandemia. Tá? E daí, aos meus hoje amigos, né, ainda o Flori e o Mátio, um abração, que são os fundadores e donos da empresa, eu entrei lá e devido à pandemia eu assumi uma área lá que era o portfólio próprio, ou seja, a Loft comprava apartamentos, fazia reformas e vendia. Na pandemia, aquele início de Covid, não sei se você vai se lembrar, mas os prédios, os condomínios, né, os zeladores, qualquer reforma ficou paralisado. Aquele medo de que se você pegasse Covid você poderia morrer, ficaram paralisadas. Então eu entrei lá, eu assumi centenas de unidades do nosso portfólio próprio com as suas obras paralisadas. Olha que beleza. O que eu vou vender? Como é que eu vou fazer o portfólio rodar com os apartamentos em reforma parado no meio? Então aquilo... Então foi uma grande assim, e eu nunca fiz obra na minha vida, eu não sou engenheiro, você entendeu? Eu assumi uma unidade de negócio, mas foi do caralho. Foi muito legal, e trabalhar direto também com os fundadores, né? Então uma empresa, era uma outra magnitude comparada à Uber, mas direto com os fundadores, fazendo parte do C-level da empresa. Foi uma experiência também que eu carrego comigo até hoje. Tanto a da Uber quanto a da Loft, que são completamente diferentes. Eu imagino. No caso agora na Binance também deve lembrar mais o teu tempo na Uber, pelo menos do ponto de vista de relação com os outros executivos ou com o fundador, assim, na Loft você lidava diretamente com os fundadores, né? Sim, diretamente. Era outra parada, né? Diretamente. Agora tu tá na Binance, que é global, né? Outra escala. Com certeza. Como é que é essa mudança? Qual é a diferença? Olha, Igor, eu diria que assim, é claro que de fora a Uber se parece mais com a Binance, empresas globais que fizeram uma expansão global, se expandiram, né, globalmente, e eu diria que talvez tenha sido até a minha principal placa para entrar, que ele foi da Uber, ele participou, né, de uma expansão, pegou um business global, ajudou a desenvolver no Brasil, e era um negócio que também enfrentou muitos debates regulatórios, muitos desafios regulatórios. Essa foi a grande placa. Mas eu vou te falar que eu carrego uma coisa da Loft, entre coisas, mas uma principal que é desenvolver o olhar do dono. É você atuar como dono. Né? Então eu trabalhei muito próximo dos donos, e hoje, aqui na Binance no Brasil, na América Latina,
eu preciso pensar como dono. Eu entendo. Não é uma questão de ser ou não ser. Não é uma questão de... É um executivo, né? Eu preciso pensar como o dono faria para tomar uma determinada decisão. Ainda que eventualmente eu até possa ter que pedir aprovação, eu reporto direto para o CEO global, para o Richard Tang, legal, mas o meu raciocínio, né, o racional, a maneira como eu converso com o time, eu preciso pensar como dono, eu preciso pensar como o último homem, não tem para quem pedir. Esse é o mindset, essa é a cabeça que tem que ter. E eu preciso, priorizar quem? A empresa. Mas para eu conseguir priorizar a empresa, quem na verdade eu tenho que priorizar? Os meus clientes. Então a ordem é cliente, usuários, qualquer que seja a melhor palavra, empresa, time e daí o indivíduo. Essa é a ordem. Eu não posso priorizar eu não posso tomar uma decisão, o racional para eu tomar uma decisão, para eu fazer uma recomendação, não pode ser pensando em mim, não pode ser pensando naquilo que é melhor para um time específico. Tem que ser o que é melhor para o usuário e o que é melhor para o longo prazo da empresa. Posso até errar a decisão, mas esse é o racional. Essa é a cabeça. Então acho que essas duas coisas, uma que eu resumi, mas uma que eu trago da Uber e essa que eu trago da Loft, e daí eu não tive que contar para ninguém, mas é como eu enxergo, eu acho que compõe muito hoje o meu dia a dia. Então no fundo vai tudo acumulando, né? Experiência, conhecimento, contato, conexão. E já se vão 3 anos, pouco mais de 3 anos, completei agora no início de setembro. Mas eu comecei no Brasil só, né, como gerente geral Brasil, e 1 ano e meio depois eu assumi a liderança Latam. Tá. Você me contou aí o principal desafio que você encontrou na Loft, tinha a ver com um momento do mundo, né, Sim. que é a pandemia atrapalhando ali as paradas. No caso da Binance, você teve também alguma dificuldade para você resolver quando você chegou? Pô, tem 2 dias para a gente conversar? Tem 2 dias para eu te resumir? Não, eu acho que assim, aquilo que eu acabei de falar. Primeiro, é a líder global de uma indústria disruptiva e de uma indústria que se move rápido e que é complexa. Que é uma indústria que estamos crescendo rápido como um todo, mas tem ainda pessoas que não acreditam, tem críticos, tem problemas que a gente enfrenta a indústria, eu digo, mundo afora. Agora, se a indústria enfrenta tudo isso, a Binance ocupa, né, exerce uma liderança tão grande, então a indústria, a Binance, tem uma simbiose aí. Então, assumir o Brasil, o mercado brasileiro. Então tinham diversos problemas legados ou desafios que eu precisava organizar a casa, né? Essa foi a responsabilidade. Organize, arrume, resolva. Entendi. Do ponto de vista de time, do ponto de negócio? Tinha ponto de vista de time, mas o principal era a questão, era um embate regulatório, né? Então a indústria de cripto, ela ainda não é, né? Por anos ela não foi regulada no Brasil. Estamos, inclusive, há dias, semanas ou meses do Banco Central lançar a sua regulação. Até então a gente vem só acompanhando, mas você tem uma indústria que se move tão rápido, que cresce tão rápido, gera tanto interesse, porém não é regulada, você vai tendo aí vários ruídos, né, e várias curvas sinuosas, para usar aí metáforas. Então, tinha alguns problemas legados que eu tive que resolver, litígios, né, problemas regulatórios, né, tive que rever maneiras como a gente ofertava determinados produtos, né, então foram desafios que levou aí 1 ano e meio, talvez, além dos ruídos que aconteciam também fora do Brasil, né, então a Binance é uma empresa global, ruídos em outros mercados, a depender quais mercados, a gente sabe. De repente, algo que acontece no leste europeu, talvez a gente não ouça, mas o que acontece nos Estados Unidos ou em algum mercado G7, isso aí vira quase que um problema meu. Então, como é que a gente cria legitimidade? Como é que a gente constrói a nossa reputação? Como é que a gente constrói relação com parceiro financeiro, parceiro da imprensa? Como é que a gente conta a nossa história? Como é que a gente conta a nossa narrativa? Então foi aí alguns dos desafios não pontuais, né, mas contínuos. E
Detalhe, mantendo, e com a obrigação de manter a liderança e continuar crescendo o mercado, desenvolvendo nosso mercado aqui dentro. Se a gente for falar de regulação, que me parece ser um ponto caro para você, a gente está, como país, a gente está fazendo, você diria que essa regulação que virá do Banco Central é satisfatório? Ela é necessária? Porque você está falando aí das curvas sinuosas que acabam existindo no mercado quando a gente não tem uma regulação, mas existe, do jeito que você está enxergando, que está se desenhando para essa regulação, ela é benéfica para o mercado brasileiro? Sim, ela é extremamente benéfica. Essa é a minha opinião, essa é a opinião da Binance institucional, e eu diria que é uma opinião compartilhada por várias outras plataformas, associações. Não é muito comum isso, né? Olha, eu até numa conversa recente, eu dizia que eu entendo aqueles usuários que estão já, a gente chama de OGs, né, que estão há muitos anos já na indústria, que provavelmente um dos pontos que eles mais gostaram da indústria ou do Bitcoin era a característica da descentralização, né? Então, eu entendo. Então, quando a gente vê de repente o governo, né, no caso o Banco Central, querendo regular, eu entendo alguns pensarem que isso vai contra, né, a ideia do Bitcoin. A ideia inicial da indústria. Mas primeiro, eu acho que essas características da descentralização do Bitcoin, isso continua. O Bitcoin, esta regulação não veio para impactar o Bitcoin em si, mas ela vem para regular as plataformas, né, as corretoras de criptomoedas como a Binance, e deixar claro quais são as regras do jogo. Então, para plataformas de criptoativos operarem no Brasil, vai precisar disso. Eu acho que isso dá clareza, segurança. Isso vai atrair mais investidores, usuários, daí qualquer palavra basta. Vai atrair mais investidores, mais usuários e vai possibilitar mais negócios, novos produtos. Então, do jeito que essa regulação tem caminhado, a minha visão é baseada em consultas públicas que a gente recebeu para participar, e também conversas, né? Reuniões formais ou em eventos, ou reuniões formais com o Banco Central. A nossa visão é que essa regulação ela vai trazer clareza jurídica, ela vai trazer clareza regulatória, ela vai proteger o investidor, ela vai nessa direção, ela vai em busca disso, e tudo indica que ela não vai limitar a inovação tecnológica. Entendi. Porque o que a gente não quer, e a gente sempre deixou claro, de maneira sempre muito polida e educada, mas sempre deixou claro que a gente não pode usar regulações anteriores para regular um mercado novo. Vai dar ruim. É verdade. Vai dar ruim, porque tem características, né, os produtos, a tecnologia, ela não funciona da mesma maneira que a gente conhece o mercado tradicional, os produtos tradicionais. Então, quais são os riscos e quais são os medos? São esses? Tá bom. Tem maneiras diferentes de solucionar. E não necessariamente vamos usar soluções, ou precisamos usar soluções que a gente já conhece em outras indústrias, em outros produtos. Então acho que a gente está indo nessa direção. No debate democrático, ninguém vai gostar 100%. É para gerar um incômodo. É óbvio que qualquer plataforma, para se registrar e para obter sua respectiva licença, haverá ajustes. É óbvio que haverá. E tem que ter. E tudo bem. Mas, no geral, eu acho que o NET é muito positivo e já coloca, tá? A gente nem tem ainda, mas já coloca o Brasil na vanguarda. Não só pela 5ª posição, mas que isso tem muito mais a ver com o mercado, mas eu acho que coloca o Banco Central do Brasil como regulador na vanguarda junto a outros mercados que estão construindo uma regulação de cripto pró-mercado, que vai proteger, mas que também vai possibilitar uma contínua inovação. Entendi. Guilherme, um cara que nem quando eu conversei com a Rachel, ela falou que, cara, coloca $10 por semana lá de Bitcoin, isso aqui, não precisa começar com muito dinheiro e tudo mais. Bom, essa parte eu entendi. Agora, eu queria te perguntar quais são, na tua opinião, as principais razões que um usuário deveria começar
a se interessar pelo mercado cripto? Eu sei que lá na Binance tem, na plataforma, tem uma área que é para educação. O Academy, Binance Academy. Binance Academy, que serve para instruir as pessoas sobre criptoativos e tudo mais, para elas aprenderem sobre esse mundo, que eu acho realmente bastante importante, apesar de eu não ser muito cara. Quem compra umas paradinhas de criptoativo é minha esposa. E eu descobri... Alguém da família isso. E eu descobri que ela fazia isso, porque conversando com a Rachel, eu fui comentar isso com ela lá, ela falou, não, mas eu já compro. Eu já sei, mas eu já faço isso há anos. Há anos eu não sei, mas eu já compro a merrequinha ali toda hora, não sei o quê. Legal. Mas por quê? O que a parcela que ainda não está lidando com criptoativos da sociedade brasileira, o que elas... para onde elas deveriam estar olhando? Qual que é o que geralmente convence as pessoas a entrar nesse mercado? Olha, eu não acho que tem uma receita de bolo, eu não acho que tem uma única razão que convence o grande público. Mas eu acho que algo que as pessoas no geral têm é o FOMO. Tá. O FOMO no sentido de, eu sento com amigos, tá todo mundo falando disso. Aí a turma do trabalho, a galera tá falando disso. O que é isso? Então eu acho que é um FOMO não para querer participar, mas eu acho que começa com, eu quero no mínimo participar da roda, eu não preciso nem ter, mas eu quero entender do que estão falando. Eu acho que criptoativos, ele já está entrando, não necessariamente no mainstream de pessoas investindo, mas já entrou no mainstream de pessoas falando. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Por mais que pode falar pataquada, ou pode falar num tom negativo, mas criptoativos faz parte das conversas, óbvio. Talvez tô aqui segmentando por idade ainda dos 18 aos 40, talvez ainda esteja mais ainda nessa faixa etária, mas já faz parte das rodas. Já é um conhecimento social que assim, se você não sabe, você está fora dessa conversa. Você não precisa ter, mas você não sabe. Acho que começa por aí. Eu acho que, pelo menos para mim, comentei com você antes da gente começar, 2015 foi meu debut, né? Foi onde eu debutei. Como na física, comecei, mas foi meio que exatamente esse FOMO. Eu vi alguns poucos amigos, e aí o irmão de um dos amigos tinha um fundo de mineração, que eu não sabia nada do que se tratava, e Bitcoin, eu falei, tô começando a ouvir repetidamente esse nome. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Não é que foi disso pra, de repente, eu virei um expert. Não, foram anos meio que barrigando, e aí tem uma hora que, enfim, hoje aqui estou também. Então acho que começa aí. Agora, eu diria que se você fala assim, Guilherme, vamos lá em casa jantar? Faz um pitch para os meus amigos, faz um pitch para minha família. Por que eles deveriam? O que eu penso? A minha visão. E vou tentar ser zero técnico e zero vendedor de produto financeiro. Tá. Eu acho que assim, é um produto que ele já faz parte do nosso presente e ele vai dominar a economia real. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia de blockchain vai fazer parte do nosso dia a dia. Uma transação, a compra ou a venda de um veículo, a compra ou a venda de um imóvel, uma transação financeira que hoje a gente acha que a gente está fazendo um Pix, transações financeiras de qualquer valor, para qualquer pessoa, não limitado a estamos no Brasil, global, o mundo vai ter na sua infraestrutura, a tecnologia de blockchain vai fazer parte do sistema financeiro como hoje nós conhecemos. Tá? 2, aí, enfim, talvez você já tenha, onde é que está seu dinheiro? Tem pessoas mais conservadoras, estão no nosso querido CDI a 15% também, eu também entendo isso, né? Vou correr risco se está a 15%. Mas se você já começou a talvez diversificar um pouco seu portfólio, seu dinheiro, seu patrimônio, você não quer colocar um trocado para você, começar a entender mais sobre o tal do Bitcoin? Você não quer descobrir mais sobre esse produto que todo mundo fala, e aí tem histórias, né, os famosos milagres, que não existem, só existem segredos, mas de repente as pessoas ficaram milionárias, mas você não quer pelo menos entender um pouco mais do que se trata um produto que não tem dono, que ele é completamente descentralizado, que quem criou ninguém sabe quem é, que começou a valer centavos de dólar e hoje vale 115, bateu 125 mil dólares, e que
Agora todo mundo fala que é o tal do ouro digital. A narrativa da... Não, virou um valor de reserva. Você não quer entender um pouquinho mais sobre isso? Tem países que compram Bitcoin para ter na reserva também, não tem? Sim. Tem país... Assim, El Salvador eu diria que talvez tenha sido não sei se foi o primeiro, mas possível que tenha sido o primeiro. Mas foi o grande pioneiro na América Latina, isso é fato. E cada vez mais, principalmente agora na administração Trump, começou nos Estados Unidos e vários outros estão seguindo esse debate de passar um projeto de lei para que os mercados, os países possam investir parte das suas reservas em Bitcoin ou algum outro criptoativo. Esse é um debate. Estados Unidos, expectativa que talvez passe uma lei ainda esse ano. Brasil tem essa conversa também no Congresso, outros mercados também. Então, aí países falando sobre isso. Os maiores investidores americanos, né, os famosos hedge funds, começaram anos e anos criticando ou desacreditando, aceitaram e começaram a ter produtos, né, vinculados ao Bitcoin ou alguns outros criptoativos. Então, deixou de ser futuro, já é realidade. O que é o futuro? É isso massificado. Então, o risco sistêmico 0,1 pode deixar de existir ou não? A minha opinião é que acabou. Isso já é valor presente. O futuro é uma questão de a massificação. Qual que vai ser a penetração daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e por aí vai. Hoje a penetração global são aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo. Então 10% no mundo de 8 bi de pessoas. O Brasil a penetração é acima da média global, estamos na casa de 17%, 18%. O que também nos coloca na 5ª posição do ranking. Mercados tão poderosos quanto o Brasil já tem uma penetração, uma média abaixo da média global. O caso do México, por exemplo, tem um comportamento completamente diferente. Que é um problema seu também, o México. É um desafio meu. Tá. Eu não chamo de desafio. Tá. Não, mas assim, é um desafio meu. A gente tem um CEO local, né, um gerente geral local, que é o dono do mercado, mas a gente trabalha muito junto. Eu penso que eu busco ser uma alavanca para ele, né? Para trazer recursos, né? Para conseguir determinadas aprovações, mas ele é o dono daquele mercado. Tem 2 coisas que você falou aí. Uma é a seguinte, que o blockchain ele será integrado ao sistema financeiro mundial, ou o sistema financeiro mundial provavelmente usará blockchain. Tô falando merda? É isso? Não, é isso. Tá. E você também falou que hedge funds, por exemplo, esses caras estão olhando para o Bitcoin como um lugar para você investir. Para oferecer para os seus clientes. Para oferecer para os seus clientes. E aí a gente coloca. E aí que tem 2 perspectivas. Não sei, posso estar falando merda, eu também não entendo tanto assim. Mas que é o seguinte: é o cara que vai comprar Bitcoin para ele, sabendo que no longo prazo vai valer mais, ou seja, é um investimento. Correto. Né? E tem também a possibilidade, foi uma das coisas que você falou, que a gente comprará coisas, ou seja, usará como moeda corrente Bitcoin, criptoativos, né? Então são 2 usos aqui, na minha cabeça pelo menos, que são um pouco diferentes. Que é o cara que está olhando para o criptoativo. Vamos falar do Bitcoin. O cara está olhando para o Bitcoin como um investimento. Como um ativo para investir e buscar uma apreciação. E ele continua aqui pagando no cartão de crédito, resolvendo a vida dele, não sei o que, com outra moeda. Sim. E tem, ou haverá, eu suponho que não sei se a gente tem muito, porque eu nunca vi um cara chegar e pagar com Bitcoin alguma coisa. Mas não acho que será muito raro no futuro, especialmente porque as coisas estão ficando mais fáceis, né? Mas nesse sentido, são pelo menos do jeito que eu enxergo, 2 usos para o Bitcoin, né? Esses usos eles se unificarão na tua cabeça no futuro? A gente vai realmente comprar pão com Bitcoin? Ele já se unificou, talvez em níveis diferentes, tá? Mas ele já está unificado. O que eu quero dizer com isso? Então, sim, o mercado de criptoativos, ele começou a ser utilizado isso. Pessoas querendo comprar, ainda talvez num tom especulativo, cada vez menos especulativo, mas com essa cabeça de, vou colocar um dinheiro e ao longo dos anos haverá uma apreciação. Perfeito. Porém, nós lançamos inclusive há
há 3 semanas, 2 ou 3, o Binance Card. Tá. O que é o Binance Card? Você, usuário da Binance, tem lá X mil reais em criptoativos, vai na padaria comprar pão. Vou usar o exemplo que você deu. Você passa o seu Binance Card. Quanto você comprou 10 pães? Deu 15, 20 reais. Passa o seu cartão. A padaria, o estabelecimento receberá em reais. Perfeito. Mas qual foi a transação que aconteceu quando você passou o cartão? Vamos também usar Bitcoin apenas para fins de exemplo. Eu converti o equivalente a 20 reais em Bitcoin, tirei da sua carteira, se transformou em reais e o estabelecimento recebeu. Instantaneamente. Daí é um Sim, cartão, claro, né? Mas a transação ela é instantânea. Ou seja, já temos diversos, né, milhares de usuários que têm seus criptoativos, porém também já utilizam, seja o Binance Card, que é o que a gente anunciou, ou a nossa integração do Binance Pay no Pix, que dá na mesma, fins de pagamento, que já utilizam criptoativos para pagar o pão, o cafezinho, o remédio, o restaurante, uma passagem aérea. Aí vai o céu limite daquilo que você quer, de como é que você quer usar os seus criptoativos. Aí não, tem criptoativos que daí de fato, esses eu não quero mexer. Tá bom, você nos diz no aplicativo de maneira fácil e intuitiva que esses você não quer consumir no cartão. Você nos diz qual que você quer consumir. Você define a ordem deles. Então você tem Bitcoin, o ETH, o BNB e o Sol. 4. Tá bom, mas Bitcoin e ETH eu não quero consumir. Eu quero esses, eu acho que nos próximos anos haverá uma multiplicação, eu quero guardar. Tudo bem. Então você vai escolher o BNB e o Sol para consumir nos seus gastos. Então, agora, óbvio, nível de penetração é diferente, tá? Cripto como meio de pagamento, embora a ideia não seja nova, o uso ele é mais novo, né? Na prática, ele é algo mais recente, comparado ao investimento. Eu fico pensando se eu faria isso justamente pelo que você falou, que eu vou comprar pão com o meu Bitcoin, beleza, que são só 20 reais, mas o Bitcoin, a princípio, vai valorizar. Por que eu vou usar meu Bitcoin? Você tem toda a razão, pensando no Bitcoin e pensando que a gente está, nesse momento, num mercado volátil, mas ainda com uma cabeça de alta. Mas pensa, Igor, você estava comentando de alguns mercados que você entende que pela situação deles, da situação econômica, você entende que tem um apelo maior cripto, né? Então pensa essas pessoas que estão indo para cripto para se protegerem da volatilidade das moedas locais. Por que elas precisam... Aí beleza, então recebi meu salário, coloquei em cripto. Seja um Bitcoin ou seja o que a gente chama de moedas estáveis, né, que são moedas lastreadas ao dólar, tá? Recebi meu salário, coloquei nessa moeda do dólar, o SDT. Pô, mas daí eu preciso pagar boleto, preciso pagar a escola, preciso pagar meu consumo. Daí eu preciso voltar para a moeda local? Não, vou no cartão. Ou vou na integração, vou no QR Code. Então, mercados como a Argentina, tá? É um grande exemplo, nossos irmãos, vizinhos, é um mercado onde meios de pagamento é uma das principais necessidades da indústria cripto. Os usuários argentinos, para se proteger da inflação, buscam já converter, assim que recebem seus respectivos pesos, em cripto, não em Bitcoin necessariamente, mas na moeda estável para não sofrer volatilidade, e vão consumindo, vão pagando suas responsabilidades do mês no cartão, ou na integração de QR Code, ou até já em integração, hoje já tem algumas outras plataformas que já estão integradas com conta de luz, conta de gás, então você já paga a sua respectiva conta dessa maneira. Então, olha como na verdade meio de pagamento pode estar andando numa velocidade, ele é um uso mais novo, num país como a Argentina é algo mais avançado já esse uso do que no Brasil, por exemplo. Lá faz sentido, né? Lá faz sentido. Peru é um outro mercado da minha região que também esse uso já é relevante. Então, óbvio que lá eles também especulam, mas lá você já vê na população, na comunidade cripto, você já vê um uso de caso maior de meio de pagamento, mas no Brasil também está crescendo. A gente lançou o Pix, a integração com o Pix em maio, o cartão foi um relançamento agora em outubro,
E haverá mais novidades buscando gerar utilidade para os usuários. Então, acho que a indústria como um todo, a gente está chegando num momento que continuará tendo o investimento, tanto o investimento especulativo como o investimento de reserva, pensando no Bitcoin ou no Ethereum como reservas de valor, mas passará também cada vez mais a usar a cripto como meio de pagamento. Lembra que nem todo mundo tem acesso a banco também, né? Então, cripto é uma ferramenta de inclusão financeira, entre outros. E aí, bom, a gente falou rapidamente aqui da Binance Academy, mas eu diria que boa parte do bloqueio... Tem muita gente que pensa que existe um risco insano em criptoativos de uma forma geral, Bitcoin geralmente é o principal exemplo. Uma coisa que eu escuto com alguma frequência é a seguinte, cara, que eu acho divertida essa, que vou pôr meu dinheiro no Bitcoin, mas e se der merda na internet, acabou a internet, e aí? Acabou o Bitcoin também. Mas, meu irmão, com todo respeito, se acabar a internet, acabou o mundo. Daí pra que você vai querer Bitcoin se vai acabar o mundo? Bom, acabou o mundo, se acabou a internet, a gente não é apocalipse zumbi, né? Não sei se o dinheiro terá valor caso acabe a internet, porque a gente chegou num... Tipo, pra acabar a internet... Cenário apocalipse. Apocalipse. Estamos falando aqui de um apocalipse, né? Não tem internet. Isso. Mas lá na Binance Academy, tem como o cara que é completamente zero, não entende nada de cripto, ir lá e começar a aprender como... não só como lidar com tudo isso, mas... usar. Isso, a usar. Com certeza. Com certeza tem. Então, o Binance Academy, hoje, o nosso acervo de conteúdo, ele vai do iniciante até o mais avançado. Né? Não tem limite o quanto que você pode aprender, e a gente busca trazer cada vez novos conteúdos em diversos idiomas também para facilitar. Mas lá tem como acessar a Binance, né? Como criar uma conta e fazer minha primeira compra. Né? No caso do Brasil, a gente tem uma facilidade que você faz um Pix, literalmente, de uma conta sua, de mesma titularidade do seu banco, você faz um Pix, o dinheiro você verá instantaneamente no seu aplicativo da Binance, o equivalente aos reais que você depositou, e aí você pode, de uma maneira simples, sempre dá para melhorar o aplicativo, óbvio, mas você vai lá, daí você vai, qual criptoativo que você tem interesse? Bitcoin. Aí você vai ver quanto é que está o Bitcoin versus a moeda local que a gente disponibiliza, não é só contra o dólar, né? Não é só denominado em dólar, a gente tem o Bitcoin denominado em reais, para ser uma etapa a menos para você, e você pode converter e você converte. Então, mas eu acho que mesmo a plataforma sendo simples, intuitiva, eu acho que tem uma questão emocional aqui, que não é só vou comprar um ativo novo, eu vou comprar um criptoativo, eu vou comprar um negócio que um tal de Satoshi Nakamoto criou, ninguém sabe quem é o cara, ou quem é o consórcio, aquele grupo, é descentralizado, então tem um primeiro passo que você precisa dar, que é uma cabeça de entusiasta mesmo, de tá bom, deixa eu experimentar. Começa pequeno, é óbvio, né? Você não vai fazer uma primeira compra com... Comprar um Bitcoin. Vou colocar aqui tudo que... Não. Compra R$5 para você entender como funciona a plataforma. E dorme com aquilo, não tenha pressa, porque você demorou 15 anos para chegar, não é amanhã que vai tudo acabar. Então vai com calma. Isso eu comento muito com amigos, ou daí no mundo pessoal, né? Que me perguntam, vá no seu ritmo. Tanto de o quanto que você eventualmente vai investir, só você deveria saber, né? Qual é o poder de compra que você tem, o quanto que você deveria dedicar para esse tipo de produto. Mas também vai com calma, porque você precisa entender a plataforma. Aí você, eventualmente as pessoas, não, mas eu quero também fazer autocustódia. Tipo, meu irmão, você nem entrou na indústria, você nem fez sua primeira compra, você já tá pensando no pendrive, sabe? Que as pessoas acham, não, eu vou ter custodiado o meu pendrive. Eu acho que devagar também chega, e até onde eu sei, o homem não começou correndo, né? Começou engatinhando para depois andar. Então, cada um tem que ir no seu ritmo, sem pular etapas, sem atalhos. A bem na verdade é que não tem atalho. Isso eu sempre falo. Se parece bom para ser verdade, é porque não é verdade.
Então vai com calma, vai no teu ritmo. Mas é que, pô, vou perder, vai dar dor de cotovelo. Dor de cotovelo você tem em qualquer lugar. Vai na tua, que dá bom também. Né? Vai na tua, vai conhecendo, vai aprendendo e vai... No fundo, eu penso, talvez nem todo mundo concorde, que você precisa dormir no final do dia, encosta a cabeça no travesseiro, você tem que estar tranquilo com as suas escolhas. Você tem que estar tranquilo de onde está o patrimônio que você construiu, você tem que estar tranquilo daquilo que você está se submetendo. Então vai no teu ritmo, nada melhor. E no ritmo do outro, ou você vai estar lento demais ou você vai estar rápido demais. Guilherme, um outro temor que a galera tem também é com golpes. Sim. Né? Os criptoativos, por falta de conhecimento mesmo, agora talvez seja, inclusive tu vai me falar, agora seja mais suave nesse sentido, mas eu lembro, assim, eu tenho um amigo que ele tomou 2 golpes, burrão, entendeu? No caso dele foi burrão, porque ele caiu 2 vezes, ele caiu numa primeira de burrão, e na segunda de muito burro, porque ele caiu no mesmo golpe, tá? Eu lembro que um dos golpes comuns que existiam era, eu tô aqui com uma fazenda, tô farmando Bitcoin e eu quero expandir, então me dá um dinheiro que eu vou expandir e eu te pago uma porcentagem em cima dessa grana aí por um tempo. No fim o cara ia embora com teu dinheiro e tu ficava na merda, aconteceu isso algumas vezes. Tá tendo menos golpe hoje, pelo menos da minha percepção, eu não sei, tu vai saber melhor. E será que isso se dá, caso a gente esteja tendo menos golpe hoje, isso acontece porque tá mais difícil dar golpe do ponto de vista técnico, ou a galera tá mais esperta sobre o que tem, sobre o assunto criptoativos? Eu acho que é uma evolução educacional, né, das pessoas. As plataformas também continuam desenvolvendo mecanismos de segurança para proteger os seus usuários. E também, vamos aqui fazer jus que os reguladores, as agências persecutórias, né, a polícia, o Ministério Público, também estão se desenvolvendo demais para poder inibir esses crimes ou investigar tais crimes e poder ajudar e combatê-los. Então eu acho que é um desenvolvimento de todos os players, de todas as partes. Agora, o exemplo que você deu é curioso porque você usou o exemplo da fazenda, do Bitcoin. Troca Bitcoin por reais. É o mesmo golpe. Né? Dá na mesma. Então, muitos dos golpes que tiveram, falava-se de pirâmides financeiras, eles são golpes que cripto foi um meio para um golpe que já foi utilizado para o mesmo golpe outros meios. Eu entendo. Basicamente o que você está dizendo é assim, vou dar um golpe. Qual o mecanismo da vez? Qual o mecanismo da vez? Assim, tipo, o que talvez várias pessoas aqui não sabem muito bem do que está falando e eu consigo prometer alguma coisa que o cara não sabe se é verdade ou não. Exatamente. Né? E o cripto, por um tempo, foi... Com certeza. É óbvio que a indústria precisa continuar sempre se desenvolvendo, nunca haverá compliance, segurança cibernética 100% blindada. Né? É uma eterna melhoria, um processo de melhoria de cada plataforma, muitas vezes da indústria de uma maneira coletiva, junto com regulador, junto com polícia, junto com a sociedade, né, com usuários cada vez mais educados a respeito de entenderem mais do tema. Então acho que esse é um desenvolvimento coletivo e cada vez mais eu tendo a crer que tais golpes representarão cada vez menos do total de volume que essa indústria movimenta. Bom, se a gente está falando de 17% da população brasileira, se dá mais ou menos aí uns 30 milhões de pessoas, é um número bastante interessante mesmo, né? Quando tu para pensar no número absoluto, é bastante gente, no fim das contas. E você diria que essa galera ela já está num nível de saber usar para valer? Ainda falta... sempre falta educação, sempre no fim das contas. Sempre falta. Né? Eu diria que a gente sempre fala que são 4 grandes pilares, e eu estou vendo que eu vou falar desses pilares pelos próximos 20 anos, que é o desenvolvimento de cada um desses pilares é o que vai nos levar a bilhões de usuários, né? E vai tornar essa indústria, vai atingir o mainstream. Você tem o pilar da educação, que é o que a gente está falando.
você tem o pilar da segurança, Uhum. o pilar da conformidade regulatória, da regulação, e o pilar da experiência do usuário. Qual desses pilares é o mais importante? Todos. Eles são igualmente importantes, eles andam concomitantemente, porém cada um tem um ritmo, né? Daí tem momentos que um desses pilares se desenvolve mais rápido, tem mercados que tem mercados que cabe a mim querer desenvolver o pilar da educação, não dependo de ninguém. Cabe a mim melhorar a experiência do usuário, cabe a mim melhorar a segurança, mas a regulação não depende só de mim, né? Você precisa ter um órgão regulador que queira regular, que esteja interessado. Ainda tem mercados que não estão lá, e tudo bem, tem países que ainda têm uma visão, se não negativa, ainda neutra, não quero tocar nisso por hora. Ok, cada um vai ter a sua curva de maturidade. Países que demorarem, vão ver os vizinhos regionais ou vão ver outros mercados, talvez até com menos potencial à frente. Isso é natural isso acontecer. Então esses 4 pilares são cruciais para o desenvolvimento dessa indústria, para um desenvolvimento sustentável dessa indústria, e aí atingir, a gente comentou 800 milhões, mas atingiu o primeiro bilhão, 2 bilhões e por aí vai. E não tem o porquê não atingir. E eu não me refiro aqui a Binance, né? Eu me refiro à indústria global como um todo. Então não tem o porquê não atingirmos essa marca. Já são 15, 16 anos de indústria. Somos ainda adolescentes, né? Acabamos de sair do Sweet 16. Então somos adolescentes. Tem métricas que por hora eu falo, puta, demais, né? Crescemos. E são métricas muito interessantes, mas tem vezes que também eu tomo um chá de realidade que a gente não chegou ainda no bilhão, né? O TikTok levou acho que 4 anos. É um outro produto. Sim, tem suas diferenças. Mas, bem ou mal, o Facebook levou 7, TikTok levou 5 anos para atingir o primeiro bi de usuários. Então, tem coisas que eles estão na frente. O custo a experiência do usuário, não sei. São várias as coisas vários desafios que a indústria ainda precisa percorrer. Entendi. A nível local, mas é uma indústria global, é um produto global. O Bitcoin, ou na verdade qualquer criptoativo, ele é um produto global, porém ele será regulado localmente. Né? O Banco Central do Brasil não vai poder fazer uma regulação global ou regional, então cada país vai ter que enfrentar, vai ter que debater com o seu respectivo regulador. Quisera eu que todos os reguladores tivessem uma cabeça pró-cripto, tivessem atentos e antenados o que outros mercados também estão fazendo. A gente tem que aprender, né, com outros mercados. Então eu acho que no caso do Brasil, o Banco Central tem uma cabeça muito positiva. Né? Que bom. E houve a mudança de gestão, né, do Campos Neto para o Galípolo. O presidente Galípolo manteve-se. Né? Então a continuidade desse trabalho, da regulação das plataformas de criptomoedas, manteve-se nesses quase 10 meses da nova administração, da nova gestão do Bacen. Eu vi, inclusive, acho que o Roberto Campos Neto falando que se tivesse ainda na cadeira do Galípolo, estaria fazendo exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Então, legal. Eu acho que, óbvio que eles foram apontados, nomeados por administrações diferentes, mas eu vejo uma continuidade nesse trabalho em relação àquilo que eu estou mais, obviamente, antenado, de criptoativos, né? Então eu vejo uma continuidade desse trabalho muito positiva. Se a gente for, mudando um pouquinho de assunto, pensar como é que o mercado latino-americano lida com as outras coisas, porque o Bitcoin é fácil, vai? O Bitcoin é o primeiro, o Bitcoin foi o que todo mundo fala do Bitcoin e acredita para valer no Bitcoin. Sim. Mas existem alguns criptoativos que eles não gozam de toda essa glamour, de certa forma, do Bitcoin, né? Eu tô falando aqui, cara, não necessariamente de outras moedas grandes, tô falando de umas coisas assim mais difíceis de ver valor. Mais exóticas. Vou citar 2 aqui, NFT e memecoin. Tá? São 2 coisas mais difíceis de ver valor. Concordo. Né? Talvez, acho que no caso da NFT tem muito... acho que a Rachel, conversando sobre isso com a Rachel, ela falou, acho que o NFT chegou mais cedo do que devia, tá?
Já as meme coins, elas têm uma dinâmica diferente, né? Como é que o mercado latino-americano lida com esses criptoativos que não são Bitcoin, que não são Ethereum, são NFT, meme coin, são coisas que estão na Binance, mas elas são tem uma outra pegada. O Bitcoin, tu investe, o Bitcoin tu tem uma expectativa que ele vai valer mais, a meme coin tu não faz a menor ideia, né? Eu vou começar a falar de meme coin para depois ir em NFT. Meme coins, o mercado brasileiro como um todo adora. Adora. É um segmento dos diversos tokens que estão aí disponibilizados no mercado, é um segmento, vamos chamar, bem hypado no mercado brasileiro. E óbvio que tem um quê de o especulativo elevado ao especulativo. Né? Então assim... O Elon Musk adora. Então, existe, ok, mas o usuário que dedica-se, né, o que busca, ou que vai investir numa meme coin, tem que estar muito ciente dos riscos. E os riscos, qual que é o risco? O risco é que o X reais que você investiu, ele pode valer literalmente nada, não é ao longo do tempo, talvez em questões de minutos ou questões de dias, porque é um nível de investimento muito especulativo. Pelo que mesmo você falou, a meme coin, ela está muito mais, não todas, mas ela está muito mais ligada a um hype do que necessariamente a um protocolo que tem uma visão, né, que está construindo um produto por detrás, e aquele é um token, né, nativo deste protocolo, então não é, tá? A NFT, o que é NFT? NFT é uma baita tecnologia, que é o Non-Fungible Tokens, né? Então, o Bitcoin é um token, certo? Eu tenho um Bitcoin, você tem um... Qual que é a diferença do meu pro seu? Nenhum. Fechamos os olhos, trocaram, dá na mesma. NFT não. Então, NFT é uma coleção de 100 personagens, cada um faz parte da mesma coleção, mas cada um é único. Eu acho que a NFT... Eu não acho que a NFT talvez tenha vindo muito antes do seu tempo, como a Rachel falou, mas eu acho que ela foi utilizada, né, os principais usos, que é o Bored Ape, né, o Profile Pictures do macaquinho ou de outros. E uns joguinhos também. Eles acabaram se parecendo muito com isso que eu falei do meme coin, muito do hype, muito de valores estratosféricos e talvez o que está por detrás. Mas a NFT é muito mais do que um profile picture ou muito mais do que um joguinho. A NFT é uma tecnologia que pode, uma vez com a blockchain se desenvolvendo e aumentando sua penetração, NFT, por exemplo, identidade, né? Imagina todas as identidades, todos os brasileiros, né, hoje, CPFs, RGs, carteiras de motorista, qualquer forma de identificação ser uma NFT. Aí é um outro uso, né? Não tem nada a ver com... Eu tô falando da tecnologia, não tô falando do profile picture que tá valendo equivalente a sei lá quantos mil dólares. Né? Ou então para compra de ingresso. Né? Ou então para uma transação, vou comprar seu carro. Né? É uma transação única. É uma transação única que envolve, eu preciso receber o teu veículo ele precisa estar avaliado, né? Precisa passar pelas devidas fiscalizações, não pode ter multa, eu preciso te depositar também, né? Pode ser um sinal e depois o restante, mas aquela é uma transação que pode ser única. Então eu só gosto de separar, eu entendo você ter colocado o NFT junto com o meme coin, porque ela foi utilizada mais, o uso dela foi utilizada mais quase como uma meme coin, mas acho que como tecnologia, e eu acho que é isso que a Rachel fala, essa tecnologia ela pode ser muito bem utilizada, talvez ela tenha vindo antes do tempo, tá lá respirando, tá lá descansando, mas acho que com o aumento da penetração de blockchain no mundo, eu acho que as NFTs podem ser muito bem utilizadas. Faz sentido, porque eu, pessoalmente, até por não ser um entusiasta para valer desse mundo, eu olhava para as NFTs e pensava, por exemplo, teve banda lançando o álbum inteiro em NFT, a Kings of Leon fez isso, né? E eu ficava, qual que é a grande diferença disso daí? Eu não me importo muito de só dar um play
num aplicativo e ouvir a música e não ser dono da música. Mas isso que você está falando me mostra que tem muitos usos para a tecnologia que eu nem mapeei. E ainda não ganhou sua atração, né? Então acho que quando a gente entusiastas cripto, né, ou pessoas que fazem parte da indústria, geralmente a gente tem um alinhamento assim da direção que a indústria está seguindo, que a gente acredita que tecnologia de blockchain vai aumentar cada vez mais a adoção, o sistema financeiro vai adotar também em massa na sua infraestrutura. Eu acho que o questionamento é menos na direção e talvez no timing. Em quanto tempo? Né? E qual é a ordem, né, dos fatores, a ordem dos eventos? Então acho que todo mundo tem uma cabeça positiva, mas o tempo vai variar um pouco de mercado para mercado. Acho que algo que acelera muito é o fato do maior mercado de capitais do mundo, de 20 de janeiro para cá, hoje ser uma administração pró-cripto. E não é só pró-cripto no discurso, é pró-cripto também em suas ações. Né? Desde que o presidente Trump assumiu, nos Estados Unidos você teve uma mudança de rumo 180 graus. Né? Antes você tinha, ainda sob a administração do presidente Biden, a CVM americana, a SEC, comandada com ações contra o setor, extremamente contra o setor, e de janeiro para cá, com a mudança na administração, obviamente, você tem no Congresso americano projetos de lei sendo aprovados. Né, o Genius Act, que hoje talvez seja um dos mais famosos, já aprovado, o Clarity Act ainda em processo. Você tem o Project Crypto, que daí é um projeto regulatório da CVM americana. O debate das reservas, usar parte das reservas para investir em Bitcoin e outros. Então você vê uma série começa no discurso, né? Mas você já vê várias ações que mostram a maior economia do mundo, o maior mercado de capitais do mundo, não só está adotando no discurso, mas em ações, e não só isso, eles estão deixando claro que eles querem ser o líder da indústria. Então acho que isso para mim é um pé no acelerador do mundo, né? E acho que com uma consequência disso veremos cada vez mais países seguindo esse mesmo rumo. Entendi. Bom, Guilherme, obrigado por vir aí, cara. Obrigado por me ajudar em tudo isso que você falou aqui. Assim, você que está assistindo, eu espero que você tenha pegado aí vários insights e pelo menos tenha uma pulguinha atrás da orelha para conhecer, entender pelo menos, ou dar um primeiro passo, se você não conhece nada, no mundo cripto, para entender, né? E ver se tu não quer casar aqueles 10 conto lá toda semana. Não? Eu que agradeço o convite. Como eu te falei, estar aqui com você eu nem posso dizer que é a realização de um sonho, porque eu acho que eu achava que era tão distante. E estar aqui com você, valeu, cara, conversando com você, te conhecer pessoalmente, para mim foi um prazer enorme. Espero que eu tenha sido claro na mensagem para vocês e espero aí, quem sabe, voltar. Por que não? Guilherme, obrigado, valeu pela moral. E você aí, espero que você tenha curtido. Não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, muito importante, tá? E comenta aqui qual foi o insight que você achou mais interessante sobre esse papo de hoje, que é para eu poder fazer o dever de casa também, tá bom? Obrigado pela moral e a gente se vê depois. Beijinho, tchau.